Pode. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade com o estudo do Evangelho e estamos estudando, a questão da como devemos encarar a morte e as consequências que temos em relação à vivência nossa enquanto encarnado. E para o estudo da noite eu trouxe uma lição do livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 168, cujo título é Entre o Berço e o Túmulo, ou seja, a nossa existência até o nosso desencarne ou a nossa morte. Então, no Evangelho nos diz o seguinte: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. De Paulo, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Então aqui, já Paulo nos faz uma recomendação para que nós possamos, durante a nossa existência, termos mais cuidado com aquilo que não tem, assim, uma materialização, objetos, mas sim naquilo que realizamos, executamos. Como sempre Jesus nos recomendou, fazer o bem sem olhar a quem, a todos, por onde andarmos. Esse bem é que vai dar sustentação para nós, quando chegar o nosso momento de abandonarmos o nosso corpo físico. Então Emmanuel nos diz o seguinte: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. Então, nós vemos que a flor, é uma matéria, mas o seu perfume, ele, mesmo a gente não tendo a flor presente, nós podemos sentir, o seu cheiro agradável, conforme nós percebemos. O monumento que nos deslumbra sofrerá insulto do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. Então, todo artista idealiza um objeto. Aquele objeto, com o tempo, vai se desgastando, mas a ideia que ele teve permanece sempre bela, A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que o produziu é imortal na glória terrestre. Então, a Acrópole é uma região mais alta, onde ficam os templos, enfim, a parte mais nobre da cidade, onde as belezas estão ali. Tudo isso é passageiro, mas a ideia dessa construção, ela permanece gravada em nossas mentes, mesmo não tendo ido lá, mas as imagens nos mostram, A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura, visto por todo, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na paisagem dos séculos. Então, quando a gente pensa no Cristo sendo crucificado, a gente tem uma imagem daquela cruz pesada, etc. Entretanto, o sacrifício que foi feito por Jesus naquele ato é um ato de amor, um ato eterno, para cobrir toda a humanidade. E todos nós, mesmo sem a presença da cruz, reconhecemos o valor, os benefícios que aquele ato trouxe para a humanidade como um todo. Não te apegues demasiado à carne transitória, já nos faz a recomendação, que o nosso corpo, ele é transitório, ele tem um tempo. Amanhã
a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Então, nós vemos que todos nós temos ciclos, né? Nós nascemos, temos a infância, a juventude, a maturidade, a velhice. E cada etapa tem os seus encantos, a sua beleza, né? A terra que hoje retém será o futuro inevitavelmente dividida. Então, nós vemos que tudo que nós retemos, amanhã já pertencerá a outro, vai ser dividido entre as pessoas, entre os familiares, enfim. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. Então, tudo que nós cultivamos de material, né, ela é passageiro. Usa aquilo, o dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ver. Então, nós temos todos os bens materiais para nos ajudar a viver melhor. Entretanto, né, nós devemos ver o valor desses bens que nos foram concedidos. E por quê? Qual foi a finalidade, né, de estarmos encarnados? Para que estamos encarnados? Já vimos no estudo anterior que estamos numa grande escola. Se é uma escola, é um local de aprendizado. E quando falamos em escola, né, nós vemos que frequentar uma escola não é nada fácil. Depende de muito esforço, muito trabalho, muita renúncia, dedicação, para que possamos atingir os objetivos que traçamos. Que tipo de estudo que eu estou realizando? De acordo com o estudo que realizo, nós teremos que nos dedicar muito mais. E nada é simples e fácil. Então, assim também é a vida. Muitas vezes está tudo tranquilo, mas de repente, né, nós vamos ter contrariedades e devemos entender esse momento e levar com paciência, tolerância, tranquilidade, porque são esses bens que vão nos ajudar quando desencarnarmos. Então, é esses bens que nós carregaremos, não ódio, vingança, né? Como foi dito no estudo, que nós, desde criança, muitos de nós ouvimos que existe o céu e o inferno, né? E que o céu é um lugar de descanso eterno, mas também foi esclarecido que Deus trabalha e continua, e Jesus diz que Ele continua trabalhando. Então, por que nós, como espírito eternos, vamos, quando morrermos ou desencarnarmos, vamos parar de trabalhar? Vai ter continuidade daquilo que somos. Conforme somos hoje, é o que seremos. E aí a recomendação de Jesus, né? De que possamos nos melhorar, construir valores morais. O que são valores morais? Tudo de bom que realizamos, o bem que fazemos. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Então, nós nascemos, todos nós que nascemos, vamos ter um certo tempo enquanto encarnado. Mas, né, tudo que nós construímos de material aqui na Terra, ele tem a finalidade de nos ajudar a melhorar o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento, em qualquer condição, em qualquer profissão que estejamos. Não te agarre, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma a riqueza da vida eterna. Então, aquilo que construímos na vida eterna não é algo material, né? Aquilo que nós realizamos de nós, dos nossos sentimentos. Então, bons sentimentos representa boas realizações. Então, é isso que nós temos que aprender nessa grande escola, aprimorar
a dureza dos nossos sentimentos, dos nossos corações. E para que possamos entender a lição, né, do estudo da noite, nós trouxemos uma história do livro Luz Acima, também de Chico Xavier, ditado pelo irmão X, a lição 32, cujo título é Numa Cidade Celeste. Essa história é do nosso irmão chamado Joaquim Pires, que desencarnou, e ele era um trabalhador, praticante, né, do Evangelho, estudioso. Então ele procurou, da melhor forma possível, de acordo com o entendimento dele, viver o Evangelho, né? Então ele, além do conhecimento, ainda procurou praticar, porque ele tinha a esperança de que um dia ele bateria as portas do céu para encontrar, né, esse descanso eterno. Então, por isso que ele foi um grande combatente das suas próprias paixões, trabalhava beneficiando as pessoas que jornadeavam com ele, sem esperar nenhuma recompensa. Humilhava-se em favor dos outros, sempre que as circunstâncias lhe aconselhavam serenidade e renúncia. Em suma, Joaquim foi um homem bom. Todavia, como vivemos sobre maneira distanciados das criaturas perfeitas, ainda ele andava preocupado com a ideia de repousar no paraíso. Então ele realizava tudo isso pensando, né, de encontrar esse lugar maravilhoso onde ele estaria em descanso eterno. Bom, então com isso ele morreu, né, sem receio algum, despediu-se tranquilamente dos familiares e com a certeza de que encontraria a primavera, ou seja, aquela tranquilidade em outras paragens, ou seja, no mundo espiritual. E como efeito, tantos méritos detinha consigo. Então, como ele foi um trabalhador, entendeu a necessidade de amparar, socorrer, quando ele desencarnou, né, aquele fio de luz o conduziu, aquela claridade foi fazendo um caminho e conduziu, né, a uma cidade resplandecente. E aí, chegando, Joaquim, muito emocionado e com muita alegria, né, notou que lá dentro havia felicidade e luz, mas inequívocos sinais de trabalho também. Ruídos de atividades salutares, sons de campainhas inquietas alcançaram-lhe os ouvidos surpresos. E antes de dar continuidade aos maiores questionamentos íntimos, né, um simpático mensageiro o recebeu. E ele diz: é aqui o paraíso? Então ele, né, não conhecia nada, como pessoa estranha ali naquele ambiente, perguntou. Sim, informou o mensageiro que o recebeu, estamos numa cidade celestial. Quer dizer então, em boa geografia, que já não respiramos a atmosfera da carne? Tornou o recém-desencarnado, recém-chegado, Joaquim, com bastante dúvida. Não tanto, esclareceu o enviado fraterno. De tímpanos aguçado, Joaquim registrou a chamada do clarim de serviço e considerou tímido. Meu amigo, que eu não sou mais do número dos vivos. O outro contemplou-lhe, a face reticiosa, asseverando: não padece qualquer dúvida. Mas prosseguiu o morto, adventício: trabalha ainda aqui? E o mensageiro responde: muitíssimo.
Há nessa cidade horário, aqui Joaquim perguntando, distribuição de tarefa, responsabilidades individuais, disposição da lei, lutas e conflitos? O mensageiro, esboçou expressivo gesto de complacência e disse: acredita que a morte da carne, mero fenômeno da natureza, purifique o espírito milagrosamente? Temos enorme serviço a fazer, e o repouso para nós é lição, reparo ou estímulo. Nossa felicidade não se cristalizaria em altares imóveis. Quer dizer, ninguém fica parado no mundo espiritual. Oh, clamou Joaquim aflito, a justiça ensinava-me no mundo que há um paraíso para os bons e um inferno para os maus. E você, interrogou o companheiro intencionalmente, se julga perfeitamente bom? Aí Joaquim responde, não. Respondeu com humildade não fingida, sou um pecador, bem o reconheço, contudo, francamente, não admitia houvesse tanto serviço após o sepulcro. Suporá inoportuno e intempestivo nosso propósito de luta e solidariedade, melhoria e reconstrução? Quem não é infinitamente bom deve amparar quem não é infinitamente mau. É imprescindível atender aos imperativos da vida. Só Deus é o absoluto. E Joaquim responde, sim, compreende. Desacorçoado, todavia, sonhava com a paz perpétua e continuou. Existe aqui chefia e subalternidade? Perfeitamente. Servidores melhores e piores? Sim, em mais elevado padrão de justiça e aproveitamento. Há estudos e provas, especializações e obrigações? Muito além dos ensaios que efetuamos na Terra. Há probabilidade de erro e dúvida, discussão e negação em todas as rodas de ação, porque o livre-arbítrio da alma envolvida é naturalmente chamado a cooperar na estruturação dos destinos com a supervisão da vontade de Deus. Consequentemente, prosseguiu Joaquim, há reparações e punições, desequilíbrios e dificuldades. Aí o mensageiro diz, exatamente, você não ignora que onde o erro é possível, deve existir recurso para a corrigenda. O recém-desencarnado meditou e questionou. Procuro o repouso inalterável. Quem sabe, resplandece em esfera mais elevada o céu que busco? Assim não é, disse-lhe o interlocutor. Quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Pires, Joaquim sentou-se apalermado sob indizível abatimento. Parece-me que o paraíso sonhado por você, aqui o mensageiro dizendo, por você é o Éden da espécie Limax arborum, ou seja, o paraíso das lesmas. Essas criaturas, que no fundo são igualmente filhas de Deus, organizam o próprio lar, através de folhas e flores. Aquietam-se e dormem, descansadas sobre a claridade do firmamento. Nada perguntam, não riem nem choram, desconhecem os enigmas, não sabem o que vem a ser a aflição ou dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores preciosas da vida. Ignoram se há guerra ou paz, dificuldade ou pesadelo entre os homens. Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais. E se um cataclismo
fulminasse o universo em que nos achamos, não rejeitaria grandes diferenças. Oh, gritou Joaquim, repentinamente entusiasmado. Quem são esses seres privilegiados? Então, o mensageiro diz: são as lesmas, esclareceu o emissário sorrindo. E se você descer suficientemente, encontrará o paraíso delas. Nesse momento, Joaquim alterou a sua expressão facial, embora triste, quando ouviu falar em lesma, resolveu entrar. Então, nós vemos que, ao desencarnarmos, nós vamos nos encontrar nas condições em que nós estamos aqui. De acordo com o patrimônio que construímos, é que encontraremos os espaços onde permaneceremos, ou seja, através da afinidade encontraremos o nosso ambiente. Se aqui nós somos pessoas, agressivas, conturbadas, é nesse ambiente que nos encontraremos. Se nós somos pessoas tranquilas, pacientes e que procuramos vivenciar o Evangelho de Jesus, então é nesse ambiente que vamos encontrar de paz, de tranquilidade. Então, aqui no planeta Terra é a grande escola onde estamos aprendendo e construindo a nossa morada futura. O próprio Jesus já nos alertou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Qual a morada que nós queremos construir? De acordo com o nosso viver é que teremos a nossa morada. E cada um é responsável por essa construção. Ninguém pode fazer essa tarefa por outro. Por quê? A responsabilidade do aprendizado é pessoal e intransferível. O que nós fazemos pertence a cada um, daquele que constrói e daquele que faz. Também devemos lembrar que, de acordo com o entendimento do que temos, do que é viver aqui na Terra, do que é a morte, o que representa o nosso desencarne, é as condições em que nós nos encontraremos após o desencarne. Se ainda somos extremamente ligados às questões materiais, apegados às pessoas, um apego exagerado, É assim que nós nos encontraremos nos primeiros momentos do desencarne. Não há mágica. Desencarnamos e já vamos para X lugar. De acordo com os nossos merecimentos é que nós caminharemos na vida espiritual. Então, por isso que nós temos vários relatos, de irmãos que após o desencarne, ou ele permanece na sua casa, ou ele fica ali no cemitério, na sua morada que foi construída, assistindo a tudo. O que está ocorrendo com o seu corpo físico, a decomposição que ocorre. Então, nós vemos que podemos melhorar as nossas condições, de acordo com aquilo que vivenciamos. Então, a morte é um aspecto natural da nossa existência, porque nós somos espírito eterno, mas o corpo, ele não é eterno. O corpo tem um determinado tempo, Então, nós podemos viver 50, 70, 100 anos, de acordo com as nossas necessidades e merecimentos, com as tarefas que ainda temos a cumprir. E muitos de nós, muitas vezes, recebemos moratória para prolongar a nossa existência, mas com a finalidade de realizarmos algo melhor para nós, ou seja, uma construção melhor da nossa morada eterna.
E também nós vemos que, de acordo com o estudo que realizamos, o mundo espiritual nos oferece condições também para trabalhar e nos proporcionar o progresso, a aprendizagem, de forma diferenciada da qual nós temos, porque nós aqui temos a liberdade de escolhermos, né? E não é tão rápido assim a cobrança que nós temos, mas no mundo espiritual nós vimos aqui na lição que é tudo muito organizado, mas o nosso livre-arbítrio também vai interferir, mas ao lado desse livre-arbítrio nós vamos recebendo as orientações necessárias para que possamos caminhar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Espero que essa lição possa nos ajudar a compreender qual a finalidade da nossa existência enquanto encarnado. Vivenciar o Evangelho de Jesus. Então nós ainda estamos a caminho, por isso que temos tempo para refazer o nosso modo de ser, procurando a nossa renovação íntima. Que Jesus nos abençoe e que possamos gravar essas lições para nos ajudar a conduzir a nossa vida segundo o Evangelho de Jesus. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, serenando nossos corações, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, pedindo a Ele que nos ajude, que possamos, através das boas ações, dos bons pensamentos, que Jesus esteja sempre conosco, nos orientando, nos ajudando, para que possamos trabalhar em benefício de nós mesmos, através da prática do bem, do amor e da caridade. E é com este objetivo, Mestre Jesus, que mais uma vez te pedimos, ajuda-nos a permanecer contigo, não só hoje, mas sempre, que assim seja.